Você já deve ter passado por essa situação. Um carro de polícia ou ambulância está se aproximando e você percebe que o som é muito mais intenso e mais fino ou agudo. Assim que a polícia ou a ambulância passa por você, você percebe que o som vai ficando fraco mais rapidamente e mais grosso. Isso se dá por conta do efeito Doppler, e é isso que nós veremos nesta aula. É mais uma aula da série de acústica da física. O efeito Doppler, então, é quando há afastamento ou aproximação entre um receptor e uma fonte emissora de frequência. Para exemplificar a situação, vamos considerar aqui, nós temos num determinado trajeto aqui, um menininho, e aqui um carrinho, representado aqui por uma ambulância ou um carro de polícia. Se esse carro está se aproximando da fonte, nós temos uma aproximação. Claro, se esse carro está indo no sentido contrário, ele está se afastando. E eu posso ter esse carro parado e esse menininho correndo, ou os dois indo um de encontro para o outro. O que eu quis mostrar aqui desse desenho é que nós temos duas situações, a situação de aproximação e a situação de afastamento. Essa fonte emite uma frequência FP, que é a frequência própria, e aqui tem a frequência com que o observador vai receber dessa fonte. Então, para dar nomes aqui, FP, frequência própria, e aqui frequência do objeto, ou frequência observada. Quando há uma aproximação, a frequência observada é maior do que a frequência própria da fonte, pois aqui você perceberá um som agudo. No afastamento, a frequência observada é menor do que a frequência do objeto ou a própria da fonte, pois aqui você observa um som mais grave. Isso acontece pois, quando há aproximação, a onda emitida aqui atrás, num determinado instante, está caminhando já para o ouvido do observador. Por consequência, a próxima onda obtida num tempo 2, num tempo 3, num tempo 4, também estão sendo produzidas e vão chegar num instante menor no ouvido do observador. Com isso, eu tenho várias frentes de onda chegando aqui no meu observador quando há aproximação entre um e outro. No caso contrário, quando há afastamento, eu tenho menos frentes de onda. Para você entender como calcular isso, vamos observar a fórmula do efeito Doppler. A expressão dada para o efeito Doppler está aqui então. Frequência observada dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, ou de quem está observando a frequência, que vai ser igual à frequência própria da fonte dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade própria da fonte. Observe que aqui nós temos um sinal de mais ou menos, e isso você terá que definir para qual situação você usa mais, para qual situação você usa menos. A fim de facilitar isso, vamos tomar aqui um certo sentido de uma trajetória. Sentido positivo, então, para a direita do vídeo, sentido negativo para a esquerda do vídeo. Vamos imaginar então que aqui nós temos a situação em que eu tenho um observador e aqui um certo carrinho emitindo aí uma fonte, emitindo uma frequência sonora. Som ou fonte e aqui o observador. Perceba que nem sempre a fonte emitida precisa ser sonora. Eu posso ter uma fonte luminosa emitindo uma frequência. Isso, por exemplo, é o que os cientistas conseguem observar o espaço e a mudança, a expansão do espaço pela mudança de cor das estrelas, já que cada cor tem uma frequência relacionada. Muito cuidado com isso. Adotando os referenciais de sinais lá da mecânica, nós podemos pensar que se o carro ou a fonte está indo nesse sentido, nós temos aqui uma velocidade positiva. Caso contrário, caso o sentido seja nesse sentido aqui, sentido contrário do que eu adotei, eu vou ter um valor negativo. Da mesma forma, o meu observador, caminhando nesse sentido,
positivo, caminhando no sentido contrário, eu vou ter o valor negativo. Preste bastante atenção, pois trocar o sinal nessa fórmula faz com que o teu resultado seja o inverso do que você está procurando. Com calma, você consegue entender para poder resolver os exercícios com maior facilidade. Bons estudos!